Ai, que legal! A gente dá boa noite ou é boa tarde ainda? Boa tarde, boa tarde. Oi, gente. Ó, pra quem não viu ontem, a gente falou que o programa de hoje era especial. E hoje a gente vai falar sobre as coisas que aconteceram ao longo do ano no esporte, a nossa retrospectiva aqui, e também com as coisas do Vale, né? Que é muito importante. Mas, como o ano foi recheado de coisas, muita coisa aconteceu no esporte, nós ainda separamos essa retrospectiva em 2 dias. Então tem muita modalidade por aqui. Vamos ver o que a gente tem hoje. Fim de ano e que comece a retrospectiva Os Donos da Bola. Hoje você vai relembrar conquistas importantes do futsal da nossa região. Tem ainda o melhor handball da região, o Taubaté multicampeão. E para você, torcedor, que gritou campeão muitas vezes com o seu time, com Palmeiras, Flamengo, Corinthians, enfim, hoje é dia de relembrar muita coisa boa no futebol. E é claro, aqueles que também caíram de divisão. Fechando a conta, tem futebol feminino na área, jogos importantes do Paulistão e do Campeonato Brasileiro, o acesso do Taubaté e a queda do São José. Na velocidade tem a nossa Stock Car da Band, claro, as emoções da Fórmula 1, esse ano dominada por ele, Max Verstappen, o imparável. Começamos bem, né? Começamos bem. No primeiro dia já temos muita coisa. Ô Fer, nossa diretora, uma coisa que eu sempre quis fazer, eu vou olhar para a câmera 2, tá? Boa tarde. Ó, vamos começar então, aqui na 2 mesmo, vamos começar então falando sobre o futsal regional. No futsal, o primeiro campeonato que os times da região disputaram foi a Liga Nacional, principal competição da modalidade no país. De um lado, os joseenses mantiveram a tradição na briga pelo título, enquanto os taubatianos chegavam pela primeira vez ao cenário nacional após firmarem uma parceria com a Umbro. Aliás, parceria essa que custou aos comandados do técnico Leandrinho mandarem os jogos em São Bernardo ao invés de Taubaté. Para o elenco do técnico Douglas Navas, durante a temporada se mantiveram sempre no meio da tabela, garantindo assim passagem para as oitavas de final. Na campanha, terminaram a fase de classificação na 7ª colocação com 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 34 pontos. Já o Taubaté sofreu como qualquer estreante e terminou a primeira fase amargando a vice-lanterna com apenas 3 vitórias, 2 empates, 16 derrotas e 11 pontos somados. Na memória recente do torcedor, a derrota mais doída foi diante do Magnus, sonoros 10-1 para o elenco sorocabano. Com a eliminação taubatiana, restava ao São José representar o Vale nas oitavas de final frente ao Corinthians. No primeiro jogo, resultado sofrido de 4-0 fora de casa para o Timão. Já no jogo de volta, o 0-0 abriu o caminho para os corintianos que, em meados de novembro, ergueram a taça de campeão. Mas calma que a temporada ainda estava longe de terminar, torcedor. 4 times da região ainda disputaram a Liga Paulista: São José, Taubaté, Pinda e o Ioca de Guará. Na fase de classificação pelo Grupo A, o Taubaté foi o líder isolado com 27 pontos. Já o Pinda ficou na 4ª colocação com 14 e o Ioca ficou na lanterna com apenas 8 pontos. Já pelo Grupo B, o São José foi vice com 23 pontos. Do quarteto fantástico do Vale, 3 avançaram de fase. Nas oitavas de final, os joseenses não tomaram conhecimento do Taboão da Serra e venceram fora de casa por 5-0 e em casa por 8-0. Por outro lado, os taubatianos tiveram dificuldades no primeiro jogo, ganhando no Tanabi por um placar apertado de 3-2, mas no jogo de volta, goleada por 6-1. Já o Pinda enfrentou o Magnus, que mesmo com o time todo sub-20, era o franco favorito a passar de fase. O primeiro jogo foi bem disputado, com os sorocabanos ganhando por 3-2, mas na volta, eles não perdoaram e o 7-3 no placar deu o tom da classificação. Nas quartas, o São José enfrentou o Magnus e venceu os 2 jogos por 3-1 e 5-2. Já o Taubaté enfrentou o Botucatu. No jogo de ida, empate em 2-2. Já no segundo, os mandantes fizeram valer a pressão da torcida e se classificaram com um 2-0 sem sustos. E aí, quando tudo parecia encaminhado para uma final regional entre joseenses e taubatianos, em quadra a história foi diferente. Na semi, o São José enfrentou o Santo André em Tele e começou abrindo vantagem no primeiro por 3-1. Mas no Tênis Clube, em um jogo frenético, a equipe do Vale acabou perdendo por 3-2, o que levou a decisão para a prorrogação. Mas com a vantagem do empate por
por ter a melhor campanha, o 2-2 no marcador levou Xuxa, Mendonça e companhia para a decisão. Mas aí veio o tropeço na outra ponta das semis. No jogo de ida, frente ao Dracena, o Taubaté empatou por 3-3, mas na volta, derrota amarga por 5-4. Para a decisão, o elenco de Dracena buscava o tricampeonato e no jogo de ida seguraram os joseenses o empate de 3-3. E aí a decisão ficou para o segundo jogo no Ginásio Tênis Clube, com casa lotada e torcida cantando no início ao fim da partida. E mais uma vez, em um jogo nervoso, o São José ficou à frente no placar em 2 oportunidades, mas viu o adversário empatar. No segundo tempo, a equipe da casa pressionou e conseguiu ampliar a vantagem. Final de jogo, 5-2 e São José Futsal campeão da Liga Paulista, com a nossa equipe pé quente toda reunida por lá. Nem parece a pessoa séria aqui hoje ao meu lado. Ei, sou um jornalista de respeito, tá? Ó, muito bom, a vitória do São José, esse título foi impressionante porque passou por grandes clubes, né? Não foi jogos fáceis, foram jogos difíceis. Rolou um Magnus Sub-20 no meio disso? Rolou um Magnus Sub-20. Mas é o Magnus. E também teve o Intel ali também. Sim, o Santo André é um time complicado que sempre fez bons campeonatos. E o São José foi muito bem. Foi o melhor time e mereceu a vitória e a gente tava lá acompanhando tudo de pertinho, né? Taubaté, inclusive, a única tristeza que a gente teve esse ano foi o Taubaté, né? De não chegar na final, a gente torcendo por uma final regional. Ia ser muito bacana. Ia ser bacana. Inclusive na final ali no gol do Alisson, o último gol, eu estava com a câmera e eu falei, olha, aí nesse momento vai sair o gol do título, o gol do Alisson. E aí o Filipinho virou a câmera pra quadra e o Alisson tomou a bola e fez o gol. Quantas vezes você falou que ia ser gol, BZK? Uma vez só? Nessa aí foram 3. Bom, nessa aí. Entendi. A bola tava em jogo, acertar com a bola rolando. Num escanteio é mais fácil, mas a bola tava rolando, eu falei, nessa bola aí, qual que era o time da final contra? Ih, já deu branco. Nossa, Dracena. Dracena, obrigado. Obrigada, Fer. Fernanda, obrigado. E nessa bola aí, o Dracena acabou perdendo com o goleiro linha, perdendo a bola e Alisson fazendo gol. Aí o Dracena perdeu a bola, pô, me dá uma moral aí, né? Olha, agora a torcida, a gente falou sobre isso do Taubaté, né? Trazendo até aqui um comentário que o Antônio Carmo fez o ano inteiro sobre a participação do Taubaté na Liga Nacional. A torcida é que para a nova temporada, enfim, o Taubaté possa jogar em casa. A parceria com a Umbro é maravilhosa, trouxe mais grana para o time, mas a única tristeza é todos os jogos em casa, o Taubaté tem que mandar lá em São Bernardo, ficar longe para a torcida, ninguém pôde acompanhar muito de perto, então tudo que o torcedor quer mesmo é poder ver de pertinho, que a gente viu nos jogos da Liga, que o ginásio da Vila Aparecida enche, os torcedores gostam de futsal ali. Não, e o seu time, né? O time da nossa cidade, todo mundo quer ver. Quem mora em Taubaté quer ver o time de Taubaté jogar. Sim. Não quer ir até lá no fim do mundo para assistir. E detalhe, tinham jogos de Taubaté contra São Bernardo. Em casa, Taubaté mandava lá em São Bernardo. Contra São Bernardo, era isso. Olha, aproveitar que a gente está falando de Taubaté, tem mais uma retrospectiva aqui do handball multicampeão, handball taubatiano. Bora conferir. O excelente e histórico time do handball Taubaté fez bonito nesse ano, chegando a 2 finais. Mas antes de falar dos jogos, uma mudança importantíssima extra-quadra também rolou. O vitorioso treinador Marcos Tatá, que foi um dos responsáveis pelo início do projeto na cidade, partiu para um novo desafio, dessa vez lá no Quite. Isso, é claro, além de seguir à frente da seleção brasileira. E aí, pro lugar dele, André Silva, quem assumiu o comando integral dos caipiras. Ao longo de 2022, o Taubaté disputou o Campeonato Paulista e a Liga Nacional. No estadual, a decisão ficou entre Taubaté e Pinheiros, 2 equipes que são consideradas de elite na modalidade. Em quadra, o jogo foi muito disputado, com um gol atrás do outro. No fim, Pinheiros campeão com um placar de 24-21. Só que aí, na Liga Nacional, não teve jeito para os adversários. O Taubaté venceu a jovem equipe de Itajaí por 32-30. Esse foi o 8º título da Liga Nacional para os Bad Boys. Na prateleira de troféus, o elenco da região já conta com 5 títulos paulistas, 7 pan-americanos, participações nos mundiais e 6 títulos nacionais. Uma coisa é certa, tem que respeitar a história do handball taubatiano. O time que tem o apelido de Bad Boys não é realmente qualquer time. O time é forte. 7 pan-americanos, é brincadeira. Você já jogou handball, não? Nunca. Eu já joguei, é bem bruto, assim. Não, os caras são uns cavalos, pra falar a verdade. Olha, e agora o Marcos Tatá, que tá fazendo agora uma carreira de sucesso lá longe. É verdade, abandonou a gente. Taubatiano sentindo uma saudade dele. Calma que logo mais tem Olimpíada, aí a gente consegue ver ele, só que aí com a seleção brasileira, né? Vamos pro intervalo agora.
A gente já volta. Aí, a gente já volta. Já voltamos com os donos da bola nesse nosso especial de retrospectiva. E aí é justamente nessa época do ano que bate aquela vontade de pegar a estrada, não é? E você quer coisa mais gostosa do que fazer as malas e poder viajar? Só que peraí, antes do famoso Partiu Praia, tem o Partiu Revisão de Férias com o serviço Chevrolet. É isso, a sua segurança e de toda a sua família ficam sempre em primeiro lugar. E a do seu carro é a Chevrolet que entende. São profissionais especializados que verificam item por item, trocam só aquilo que é necessário e o melhor de tudo isso, peças e serviços com ofertas imperdíveis. Quer ver só como vale a pena? Bora assistir esse vídeo. É hora de pegar a estrada e viajar. Mas espera aí, antes de fazer as malas, passe na revisão de férias do serviço Chevrolet. Posso saber mais? É pra já. Troca de óleo por apenas R$6 de R$29. Grátis filtro de óleo e mão de obra. Aí sim! E olha essa oferta. Pneu Aro 14 por apenas R$6 de R$68,25. Acesse chevrolet.com.br. Agende sua revisão e boa viagem com muita segurança. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Viu só que beleza? É uma oferta atrás da outra. Então, antes de você pegar a estrada, pegue carona na revisão de férias do serviço Chevrolet e aí sim você viaja tranquilão e, é claro, em segurança. Acesse chevrolet.com.br e agende já o seu horário. Serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. E eu sempre te lembro que juntos nós salvamos vidas. Lucas, o que temos agora na nossa bancada? Eu gosto muito de viajar, viu? Essas dicas da Chevrolet são muito boas. E agora a gente vai falar de futebol, saber o que aconteceu, né? Relembrar o que aconteceu durante esse ano no futebol nacional. O ano foi cheio de emoções. Durante todo 2022, tivemos alguns gritos de "é campeão" espalhados pelo Brasil. Logo no início do ano, temos as emoções da já tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. A competição que reúne mais de 120 times espalhados pelo Brasil é a disputa mais importante para aqueles jovens de até 21 anos que buscam a oportunidade de mostrar que são craques de futebol, além de ser uma gigante vitrine para eles. E esse ano acabou com a musiquinha porque o Palmeiras tem Copinha. A equipe alviverde foi campeã com uma vitória maiúscula de 4-0 contra o Santos. E ali nasceu um craque. Destaque na Copinha pela personalidade, força e poder de decidir partidas, o menino Endrick dava o cartão de visitas ao povo brasileiro. Com 15 anos na competição, o prodígio demonstrava que era diferente. Autor de gol mais bonito, craque do torneio e dando título inédito ao Verdão, Endrick encantou os palmeirenses e torcedores ao redor do mundo. Ele estreou como profissional aos 16 anos, marcou 3 gols no Campeonato Brasileiro e já foi vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros. Ele só poderá ser transferido ao clube espanhol em 2024, ano que completa 18 anos. Mas e aí? O Real Madrid fez certo em pagar essa fortuna pelo menino? Nasce mais uma joia do futebol brasileiro? Só o tempo dirá. Também tivemos no início do ano as competições estaduais. No Paulistão, São Paulo e Palmeiras proporcionaram uma final emocionante. No primeiro jogo, 3-1 para os tricolores. O time de Abel Ferreira tinha que vencer com um placar de no mínimo 2-0 para se sagrar campeão. E fizeram o melhor, aplicaram uma goleada de 4-0 e conquistaram pela 24ª vez o torneio. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi o endecacampeão com 81 pontos. O Corinthians ficou em 4º lugar, fechando assim a participação dos times paulistas na fase de grupos da Libertadores. Já o São Paulo e o Santos ficaram em 9º e em 12º lugar respectivamente. Ambos disputarão a Sul-Americana. Bora falar da Copa Milionária do Brasil? Flamengo e Corinthians fizeram uma final das duas maiores torcidas do país. O confronto foi bem disputado nos dois jogos. O primeiro ficou em 0-0 na Neoquímica Arena e o segundo foi 1-1, levando o jogo para as penalidades. Nas cobranças, o Flamengo venceu por 6-5 e o Timão ficou com o vice-campeonato. O São Paulo foi eliminado para o campeão Flamengo na semifinal. O Palmeiras foi eliminado pelo Tricolor Paulista nas quartas e o Santos foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas. Em busca da glória eterna, mais uma final brasileira. Flamengo e Atlético Paranaense disputaram em Guayaquil o título de melhor time da América do Sul. E sempre ele, o predestinado Gabriel Barbosa, o Gabigol decidiu. O príncipe rubro-negro, cada vez mais ídolo, garantiu o tricampeonato da equipe, o segundo dele. Na outra ponta, o Corinthians perdeu para o próprio Flamengo nas quartas e o Palmeiras foi eliminado pelo Atlético na semifinal. Infelizmente, não é só de momentos felizes que vivemos. No Campeonato Brasileiro, tivemos 4 equipes que vão jogar a Série B no ano que vem. São eles: Ceará, Atlético Goianiense,
Avaí e Juventude. E para fechar o assunto, bora falar dos times que garantiram acesso: o campeão Cruzeiro, o imortal Grêmio, o Bora Bahia e o gigantudo Vasco da Gama, que vai vir arrebentando no ano que vem. E por mais que ainda doa na memória, a gente não pode deixar de citar o que rolou no Catar. Brasilzão fora da disputa do Hexa após a dura eliminação contra a Croácia, faltando apenas 4 minutinhos para o fim da prorrogação. E ainda teve o grito de campeão dos hermanos, a Argentina tricampeã, com o Mbappé marcando 4 gols na decisão e a festa todinha por conta dele. Lionel Messi coroando a carreira impecável que ele fez. Eu vi que o brilho do BZK foi sumindo, né, a hora que foi falar do Mundial. Começou a chegar nesse final, até o Vasco eu tava dando risada, que o Bernardo aqui, quem não sabe, ele é vascaíno, né? Pelo tom de voz. O Vasco tem dinheiro agora, mas não compra ninguém. Eu falo pro Bernardo, esse jogador aqui, ó, é bom, por que o Vasco não traz? Ah, tá caro. Eu falei, mas não é o time que tá com dinheiro agora e não traz ninguém? Pelo amor de Deus, Vasco. Agora da Copa, que foi triste, né? Ah, não quero nem falar. Parabéns, Messi. Apenas 4 minutos. Ai, meu Deus. Não, se foi ruim, a gente começou falando do futebol nacional, né? Rio ou São Paulo, BZK? Não, São Paulo sofreu, todo torcedor de São Paulo sofreu, mas chegou em mais uma final de Paulista. Depois de 25 mil anos, não sei quantos anos São Paulo não ganhava um título, eles ganharam o Paulista do ano passado e agora foram uma final. Muito bom pro São Paulo. Bateu na trave? Bateu na trave. Você e Felipinho, né? Os dois que torcem pelo São Paulo aqui. Eu torço pelo Coritiba, não tô reclamando. Não vimos nada do Coritiba nessa retrospectiva, sinal o quê? Não tá aqui de São Paulo, tá tudo certo. Bom, pelo menos não foi rebaixado, tá tudo bem. Não foi, quase. Mas aí se salvou umas 3 rodadas antes do final. Normalmente a gente briga sempre lá na última rodada. Sim. Dessa vez e agora o bacana vai ser ver a Série A do ano que vem com os times que subiram, né? Que eram times que talvez nunca deveriam, exceto pelo Vasco, times que nunca deveriam ter ido para a segunda divisão. Então vai ser legal. Não, voltou. Legal que voltou. Voltou Vasco, voltou Grêmio, voltou Bahia, voltou times fortes. E aí também falando da nossa copinha, né? O Hendrick, que foi vendido por 72 milhões de euros, foi 60 mais 12 dos custos ali de impostos. O Palmeiras revelou mais um, né? Com 15 anos, tirou o Palmeiras dessa seca de copinha, porque o Palmeiras nunca tinha ganho, então tinha aquela musiquinha do Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. Já tem copinha, agora falta o Mundial, que agora vai ser mais difícil. Porque o Mundial da FIFA agora de times vai ter vários times, vai ser uma competição mesmo, não vai ser só tipo aquele um jogo e acabou. E ontem a gente comentava aqui no programa quem tinha sido mais decisivo em 2022, né? O Dudu ou o Gabigol. A gente viu aqui o quão decisivo o Gabigol foi pro Flamengo esse ano, né? Mas quem levou na nossa enquete foi o Dudu. E mostrou o título com os lances do Dudu. Mas eu acho que o Gabigol foi mais decisivo também. Bom, muita coisa rolou nesse ano de 2022 no futebol, hein? Agora vamos para o intervalo e a gente volta com muito mais retrospectiva para você. Na volta tem velocidade, hein? Para você que gosta de Fórmula 1, não muda de canal. Voltamos! De volta! Na retrospectiva, tá acabando 2022. Para alguns, graças a Deus, para outros foi um ano positivo. No esporte a gente teve muita coisa boa. Eu gostei desse ano. Depois de 2020 e 2021, que foi bem difícil por causa de tudo que o mundo viveu, 22 o esporte voltou em alta e com o Mundial, com Libertadores, com Brasileiro, times brasileiros fazendo final de Libertadores. Foi bem legal no esporte, eu gostei bastante. E vamos para o nosso último bloco de hoje da retrospectiva. O que teremos agora? Pois agora a gente fala de velocidade, hora de aquecer os motores, porque mais uma vez a Band deu show de cobertura na Stock Car e na Fórmula 1. Para você que amava, que ama Hamilton, esse ano não foi dele, mas foi de um piloto que, ganhou tudo que podia. Vamos conferir. Eu? É hora de ligar os motores e aquecer os pneus, porque o automobilismo está passando agora na sua tela. Na verdade, assim como foi o ano todo, Fórmula 1 e companhia com exclusividade aqui, na tela da Band. O ano passou tão rápido quanto os pilotos nas pistas ao redor do mundo. E se você perdeu algum detalhe, vem aqui pro box que eu te informo os campeões desse ano na Fórmula 1 e na Stock Car. Na competição mais famosa do mundo, a temporada 2022 já começou diferente com as mudanças nos carros dos pilotos. Quem mais sofreu foi Lewis Hamilton na Mercedes, que em muitos GPs ficou
ficou fora do pódio. Por outro lado, a disputa entre Max Verstappen e Charles Leclerc foi emocionante. O holandês da Red Bull conquistou o bicampeonato no GP do Japão. Inclusive, foi informado do título enquanto falava com os jornalistas após a prova japonesa. No GP do Brasil, após Hamilton fazendo história em 2021, quando ergueu a bandeira brasileira em alusão ao eterno Ayrton Senna, este ano o palco foi dominado por um campeão inédito, George Russell. Na temporada passada, Verstappen se tornou o quarto piloto mais jovem a se tornar campeão da Fórmula 1. Com o título de 2022, supera Fernando Alonso e Lewis Hamilton e se torna o segundo bicampeão mais jovem da categoria. Na série das despedidas, a temporada desse ano marcou a aposentadoria do campeoníssimo Sebastian Vettel, da Aston Martin. O tetracampeão disse adeus às pistas e, claro, foi recebido com muito carinho pelos fãs de velocidade. E quem trocou uma casa pela outra, ou melhor, quem voltou para casa, foi o piloto australiano Daniel Ricciardo, que aos 33 anos deixa a McLaren e retorna à Red Bull no ano que vem. E agora, bora falar de Stock Car, porque senão eu vou me atrasar. Rubens Barrichello, ele mesmo, o Rubinho, foi campeão da temporada 2022 da Stock. O ex-piloto de Fórmula 1 conquistou o título da categoria após a corrida recheada de tensão e acidentes em Interlagos. Essa é a segunda conquista de Barrichello na Stock. A primeira foi em 2014. Curtiu? Ano que vem tem mais. Agora pode desligar os motores para não incomodar a vizinhança. Rubinho com 50 anos foi campeão. Quem diria, hein? Hoje em dia as pessoas estão ficando jovens e velhas, né? E o Rubinho que por muitos era desacreditado quando era da Fórmula 1, né? Pra Stock Car, é que ele correu numa época do Ayrton Senna, né? Pra comparar com o Ayrton Senna não tem como, mas como carreira, ele foi bem sucedido, ficou muito rico com a Fórmula 1, é o cara que teve mais GPs, teve uma boa carreira, correu em grandes equipes, né? Na Ferrari principalmente. Sim. Foi um cara que é bem sucedido e agora ganhando Stock Car é um excelente piloto. Tem muita piadinha? Tem muita piadinha. Tinha falando eu vi esse ano a piadinha, Tite, convoca Bebeto e Romário. Não, era Parreira, convoca o Bebeto e o Romário para essa Copa. Era boa essas piadas do Rubinho, mas acabou. E esse ano na Fórmula 1, dominado pela cor laranja, né? Max Verstappen deu um show super jovem, a gente até brincou aqui durante o ano, né? Você com 25 anos, o que você tinha conquistado na sua vida? Nada. Ele já era bicampeão da Fórmula 1. O Bernardo ainda pode, que tem 22. Aí, Bernardo, você tem 3 anos para alcançar o Verstappen, será? Será sim? Acho que sim. Olha, vamos falar agora de futebol feminino. Os times do Vale também tiveram um ano não tão bom assim, mas teve competições. E o futebol feminino está crescendo, não só na nossa região, como no Brasil todo, né? Vamos acompanhar. Notícias agora do futebol feminino. O ano começou com o Campeonato Brasileiro, que após 15 rodadas teve como equipes classificadas Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians, Real Brasília, Flamengo, Ferroviária e Grêmio. Nas quartas, o Internacional passou pelo Flamengo. São Paulo bateu a Ferroviária. O Corinthians deixou o Real Brasília para trás e o Palmeiras, sem dificuldade, venceu o Grêmio. Nas semis, depois de 2 jogos disputados, o Internacional venceu o São Paulo por 1-0 no confronto de volta e avançou de fase. Já do outro lado, tínhamos um dos maiores clássicos do Brasil, Corinthians e Palmeiras. E dessa vez, quem se deu bem foram as corintianas, com direito a goleada por 4-0 no segundo jogo. Na final, o primeiro jogo foi um empate lá no Beira-Rio, mas na Neoquímica Arena, o Corinthians aproveitou o apoio da torcida, que lotou o estádio e goleou por 4-1, levando o título do Brasileirão. Na Libertadores, tivemos 3 representantes do Brasil, Palmeiras, Corinthians e Ferroviária. Todas as equipes avançaram de fase. O Palmeiras passou em primeiro do grupo C. Já Corinthians e Ferroviária passaram em segundo dos grupos A e B, respectivamente. Nas quartas de final, em jogo único, a Ferroviária caiu para o Deportivo Cali e o Corinthians não passou do Boca Juniors. A única equipe brasileira que seguiu na competição foi o Palmeiras, que bateu o Santiago Morning. Nas semis, nova vitória do Verdão, que chegou à decisão para enfrentar o Boca da Argentina. Na final, o time alviverde, sem dificuldades, goleou as argentinas por 4-1. E para finalizar a temporada, tivemos a disputa do Campeonato Paulista. Palmeiras, São Paulo, Santos e Ferroviária se classificaram para as semifinais. O Santos eliminou o São Paulo e o Palmeiras a Ferroviária. Na final, depois de 2 jogos com placares apertados, o iluminado elenco do Palmeiras se tornou o campeão do estadual. Na disputa nos gramados, nossa região
região foi representada por São José e Taubaté. As meninas da Águia acabaram rebaixadas no Campeonato Brasileiro após uma campanha de apenas 8 pontos somados. Além disso, a queda custou a demissão do técnico Guilherme Júdice. Já no Paulista, a equipe ficou na 9ª posição e fora da zona de classificação. Já as meninas do Taubaté viveram um ano de ouro. Venceram o Campeonato Brasileiro da Série C numa campanha impecável em 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Já no estadual, ficaram na 7ª colocação e se classificaram para a disputa da Copa Paulista. Mas na semifinal, acabaram eliminadas para o Red Bull Bragantino, que na decisão perdeu para o Corinthians. E para o ano que vem, você já sabe, teremos clássico regional entre São José e Taubaté e a torcida por muitas conquistas das meninas. Ano que vem vai ser pegado aqui no Vale, hein? Clássico regional, quem diria, né? O São José, que tem uma tradição enorme no futebol feminino, esse ano acabou sendo rebaixado aí para a Série 2. Olha, e agradecer essa narração com essa voz sedosa. De milhões. De William Bigode. Muito bem, William. Obrigado, hein, por ter narrado. Sensacional. E, esse ano eu tive a oportunidade de acompanhar o campeonato Ladies Cup, um campeonato feminino de perto. E foi muito legal, assim, vi o Flamengo ser campeão, o Inter vice. E é bem interessante como está crescendo as competições femininas, né? Estava ao lado de Cristiane, né? Cristiane é parceirona. Cristiane, tamo junto. Esperamos que 2023 continue forte assim, o futebol feminino e que o São José e Taubaté consigam subir de divisão. Né? Você que assistiu o programa de hoje está pensando, mas não falaram de vôlei, basquete, faltou muita coisa. Calma, amanhã tem mais. Amanhã a gente volta, tá bom? Tchau, gente. Eu adorei apresentar na bancada assim, fico descansado.